Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você vai ser impactado nesse programa. Então já vai chegando, vai dando like, porque tem muitos testemunhos chegando e com certeza você vai ser tocado pelo Espírito Santo nesse programa. Apóstola Valdirene, seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Amém, amém. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Um prazer enorme, pastor, de estar aqui neste momento, mais uma vez, fazendo a vontade do Pai, amém. Com muita alegria, temor e tremor de estar aqui falando, né, do reino de Deus, trazendo o reino de Deus para a terra, amém. Prazer enorme. Glória a Deus. Você que não assistiu o programa, o primeiro, ela já participou do nosso programa, ela participou do Podercast 67, muitos testemunhos, até hoje eu estava falando para o apóstolo, hoje mesmo alguém falou, oh, senti o fogo, senti isso, então tem muitos testemunhos que não parou, graças a Deus, então você vai lá na playlist podcast completo, e vai lá no número 67 e assiste o primeiro programa que ela fez. Foi muito forte, que até hoje pessoas estão entrando, estão sendo tocados pelo poder de Deus. Apóstola, aquele programa foi uma bênção, graças Aleluia. a Deus. E você falou um pouco naquele programa sobre cura interior, mas não se aprofundou tanto, que foi o seu testemunho, falamos de vários assuntos, Sim. que foi uma bênção, mas é um assunto que muita gente estão feridas dentro da igreja. Verdade, pastor. Verdade. O que você pode trazer para nós como revelação sobre essa área, sobre cura interior? Aleluia. É um tema bem vasto, né? E dentro da palavra do Senhor também é um tema bem vasto. E realmente recebemos muito testemunho, muitas pessoas que viram aqui o podcast. O nosso grupo, assim, sabe? Eu fui através do podcast do pastor Ariston. Eu falei, que bênção, estou aqui através. E muitos testemunhos ali, né? Até mesmo no YouTube tem muitos testemunhos da hora que foi lançado, né? Que eles estão ali ouvindo a ministração e depois também. Porque aquilo que o Senhor começa, a boa obra que o Senhor começa, ela vai o quê? Perpetuando dentro de nós a partir do momento que nós buscamos e nos posicionamos diante do Senhor para receber dele. Então, aquela palavra que foi ministrada ali naquele dia, através do testemunho, que vocês foram edificados. Você que não assistiu, assista, porque os testemunhos que você hoje está aí forjando, sendo forjada para testemunhar. E eu falo para você, o lugar da sua maior aflição, o lugar da sua maior luta, do seu maior combate, tenha certeza que é o lugar do ministério, do teu ministério, é o lugar do teu propósito, é o lugar do teu chamado. Então, não fique triste se você está passando por provas, se está passando por lutas. O meu conselho é, se posicione. Queira se posicionar, queira a mudança, porque viver o evangelho de Cristo é um evangelho de transformação. Então, se eu quero ser curada, a minha primeira atitude é me posicionar para viver o que Romanos 12:2 nos sugere ali. Ele não te obriga. A palavra não nos obriga, mas ela te dá o quê? Olha, eu estou te dando uma direção. O Espírito Santo nos direciona através da palavra, dizendo, estou te dando uma direção, um caminho para a tua cura, um caminho para a tua libertação. E é o quê? Sejais transformados. Cura, libertação é transformação. Mas o primeiro passo é uma decisão, é um posicionamento. Então, tem muitos relatos de testemunhos, glória a Deus por isso, aleluia. Mas é possível a pessoa na igreja que fala do Espírito Santo, que prega a palavra, está ferida dentro da igreja? É possível isso? Sim, pastor. As mesmas dores que uma pessoa sofreu, ela também pode fazer alguém sofrer. Com as mesmas palavras, a mesma rejeição, o mesmo sentimento, ou seja, as mesmas ferramentas que um dia serviu para feri-la, ela também pode usar, mesmo sem consciência, que está fazendo uso dessas ferramentas, mesmo sem essa consciência, ela também pode ferir outras pessoas. E qual é a principal ferida que você tem encontrado? O pessoal te procura, ou presencial ou online? Qual que é que você fala? Essa aí muita gente tem ela. Eu vou falar algo que, assim, o Senhor tem ministrado muito, inclusive nesses últimos dias, onde muitas pessoas têm procurado por cura interior,
é algo que cada vez mais tem me surpreendido também como cristã, porque nós olhamos para a nossa igreja e antes de olhar para a igreja, nós olhamos para nós mesmos. Todos os dias nós passamos por ajuste. Nós estamos nos preparando, né? Sempre que a gente está nos preparando, que nós estamos nos preparando para a libertação, para a cura ou para alguma imersão, começa dentro da gente. Então, o Senhor começa a revelar algumas coisas que a gente precisa ajustar. Então, isso é uma constante dentro de nós. Isso é uma constante dentro do cristão. Então, ele vai começar a mostrar, ou através de sonho, ou através da palavra, aquilo que precisa ser ajustado. Só que quando eu sei que aquilo precisa ser ajustado e eu não procuro esta direção para ser ajustada, eu não procurei o lugar da cura. Ou seja, se eu ainda estou ferida, eu também posso ferir alguém. Então, hoje, o que mais me surpreende com relação à cura é a questão da identidade. É a questão, a identidade forjada em Cristo. E por mais que possa nos surpreender, pastor, essa identidade que Jesus nos deu, né? O Senhor, ele nos formou, ele nos gerou, ele nos criou, e só que a identidade, nós precisamos ter uma posição nela. Nós recebemos de Cristo algo precioso que é a salvação. A libertação é a cura, é a unção para pregoar o evangelho, para libertar cativos e oprimidos, e é pregoar o ano aceitável do Senhor. Mas se eu vou fazer de qualquer forma, se eu vou fazer da parte externa, somente de fora, somente falando e não vivendo, não sendo transformada, eu vou usar as mesmas ferramentas para ferir alguém. E isso entristece porque quais são essas ferramentas que são usadas para ferir alguém? Palavras duras. A gente não tem que ficar passando a mão na cabeça de ninguém, a gente sabe disso. Mas a gente tem que saber a forma de aconselhar, a forma de atrair, a forma de falar do amor de Deus, a forma também de falar contra o pecado, de se posicionar contra o pecado, não ser passivo. Mas também a gente tem que procurar uma posição para não ferir. A igreja está ferida, a igreja está enferma, a igreja está assim. Nós olhamos e observamos tudo isso e falamos, Pai, por que tantas coisas? E eu vou falar uma coisa. Nós estávamos ministrando sobre a palavra que fala do amor. Eu vou abrir a Bíblia, porque eu não quero deixar, sabe, que nada... Hoje mesmo o Senhor estava falando... Tem uma Bíblia grande, hein? Eu gosto dessa bichinha, que ela já está toda capenga, mas, sabe, já a segunda que está assim, eu falo, Senhor... Essa aqui, ela vai até o final comigo. Amém? Cadê Coríntios? Aqui, eu até marquei aqui, porque não quero ficar devendo e não quero que fique nas minhas palavras. É algo que a nossa igreja, ela conhece. A nossa igreja, no contexto brasileiro, nós, como igreja, nós conhecemos. Mas viver está bem difícil, bem distante da nossa realidade. E essas curas que o Senhor ministra, que começa dentro da gente, ela tem um início na transformação em Romanos 12:2. Transformados em Cristo. Mas para eu perceber essa transformação em mim, tem algo que nós ministramos e nós não observamos dentro da igreja. Está ligado ao serviço. Ao serviço. Essa transformação é nítida quando eu vejo quando alguém está servindo e de que forma que está servindo. Se ela está servindo somente... fazendo como algo que é um CLT que está fazendo, ou algo na minha empresa que eu estou fazendo, e ela não está envolta em amor. Está faltando isso, está faltando. A palavra fala assim, lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Veja bem. Ou seja, será que as nossas obras são de amor ou é como um metal que soa desta forma? Isso que eu estou falando da parte externa. Porque o que vem sendo transformado dentro da gente é amor. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que eu falasse, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, pode profetizar, pode sapatear, pode falar em línguas, conhecer profundidade do Senhor, mas sem o amor,
Não existe cura. Sem o amor, não existe a transformação. É isso que a palavra está nos falando. E ainda continuando. E ainda que distribuísse toda a fortuna para o sustento dos pobres, que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me teria proveito. E isso tudo reflete, pastor, sabe o quê? Uma característica que é uma falta de identidade. Se eu sou filha, se eu tenho a minha identidade de filha, eu vou refletir o amor de Deus. Essa identidade, ela está atrelada, sim, ao amor do Pai, sabe? E quando nós nos levantamos para curar, para ministrar, nós vemos que muitas são rejeitadas. Muitas pessoas dentro da igreja são feridas pela rejeição. E a rejeição de uma forma ampla. Às vezes não visível por quem está lá dentro da igreja, mas de uma forma ampla. De uma forma que, eu quero fazer, eu preciso fazer, eu não consigo fazer. E como que eu vejo que não existe esse amor na pessoa? Ela não recebeu. Até a forma dela falar é dura. Então, assim, a identidade, quem eu sou, como eu fui forjada, porque o amor, para eu viver esse amor, para eu viver essa palavra, é a forma também que o Senhor vai nos ver. Naquele grande dia, ele vai ver a igreja e vai falar, deixa eu ver aqui o amor, se tem amor. Deixa eu ver, porque naquele grande dia vai saber. Ei, Senhor, eu fiz todas as obras que o Senhor pediu para fazer. Está aqui, ó, eu salvei, eu curei. Como eu sempre falo, você pode trazer um ginásio ali para o reino de Deus. Aqui está falando. Você pode profetizar, você pode falar, mas se não tiver o amor, não vai adiantar. E nisso a gente vai vendo que dentro das famílias começa de onde? Começa de uma forma cultural, começa de uma forma, a cultura de dentro da casa, a cultura da família, de onde ela veio, e isso vai passando de pai para filho. Isso vai passando de uma forma que acaba sendo imperceptível aos olhos das pessoas que estão ali dentro. Então, a falta de cura emocional, que é o alicerce, aonde vem, que é da família, se não estiver estruturada e se não houver uma mudança, se não houver um amor, se não houver uma comunhão, e isso vai passando da pessoa, né, daquela família, vai passando para dentro das igrejas. E a divisão começa a acontecer, sabe por quê? Porque dentro da família um irmão é mais amado que o outro. Né? Então, a rejeição, ela começa a vir. As pessoas começam, uma ou outra vai ficando no cantinho. E por quê? E aí, quando sai desse lugar, que é o lugar familiar, o lugar que também pode ter sido rejeitado ali dentro, ou veio, né, veio da ascendência, né, dos avós, dos bisavós, né, veio através de iniquidade, foi passando de geração em geração. Às vezes, os pais também, eles não entendem isso, e eles vão passando sem saber. E aí, quando chega dentro do hospital, que é a igreja, precisa de cura. Precisa de cura. E você foi procurado por muita gente que está sendo procurada. Tem líderes, a pergunta é essa, tem pastores, tem apóstolo, bispo, quem está cuidando na frente de igreja, que estão com essas feridas de você falou rejeição e outras, e mesmo assim está liderando a igreja, chegou para você procurando, e como pode um líder que não foi curado ajudar a pessoa a ser curada? É que no caminho nós vamos sendo curados. É que na jornada nós vamos sendo curados. Mesmo ele não sendo curado totalmente, Deus pode usar ele para curar? Pode. É exatamente isso. Pastores te procuraram? Muitos. A maioria das pessoas são líderes. A maioria das pessoas são pessoas que... Algumas pessoas estão no começo ainda não conhecem ainda o chamado, o propósito. Por que acontece isso? Porque a nossa identidade, quando ela é forjada, ela está sendo forjada, porque nós somos cristãos e nós não nascemos cristãos, nós fomos escolhidos, mas acontecendo as decisões na nossa caminhada, a gente vem para o reino de Deus através dos irmãos, através da igreja, a gente tem aquela prática de comunhão, estamos juntos sempre, sendo alimentados ali em comunhão, mas tem coisas que a gente ainda não decidiu tirar. E isso eu falo que faz parte do processo da identidade, a cura,
Sabe por quê? Ser forjado a identidade de Cristo é ser curado. É olhar para o meu interior, olhar para o meu coração, olhar para as minhas dúvidas, olhar para os meus medos, para os meus traumas, para aquilo que eu fui abusada. Existem abusos espirituais, como a gente conhece, aquilo que eu fui abusado espiritualmente, aquilo que fisicamente ou verbalmente eu fui abusado. É ressignificar tudo isso entregando para Jesus. E quando eu sou moldada nesta identidade, neste caráter de Cristo, é como eu estava falando ontem, ministrando ontem, falando que a libertação, ela gera dor. E aí precisa de gerar o quê? A cura para essa dor. Precisa ser gerado. A gente nem sempre vai dizer que a cura vem primeiro ou a libertação vem primeiro. No meu caso, foi a libertação que veio primeiro. E eu olhava para a minha estrutura, tanto familiar, na época que eu estudava, depois na minha caminhada com o Senhor, que muitas vezes eu falei, não é para mim, não, eu não consigo entender, porque tudo isso é tão diferente. E assim, este processo de cura, a gente vai sendo forjado para a gente se liberar. Só que nesse processo é onde tem a dor e tem o choro. E aí o cantinho da rejeição é a hora que eu quero ficar ali. Ah, eu não estou aqui no meu cantinho, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Qual é o sintoma da rejeição? O sintoma da rejeição, isolamento, um deles. Ou você quer se isolar, ou você quer fazer algo para si, para ser visto por outros. Então, existem dois extremos neste ponto, né? Eu estou falando assim, num contexto com outras pessoas. Então, é um dos sintomas. E fica bem visível. Quando a pessoa está fazendo, e ela tem o quê? Ela vai ter um ânimo dobro, ela não consegue se firmar, porque o alicerce dela não foi interior. O alicerce dela ainda é exterior. É este confronto, na hora da formação dessa identidade, da cura que a gente precisa, falar, eu preciso ser curada em quê? Pastor, o quebrantamento. A gente fala que a água, ela precisa ser jorrada e derramada no barro para ser moldado. O barro, ele é moldado com a água. E nós somos barro? Nós somos barro. Nós somos barro e precisamos ser moldados pelo Senhor, ser trabalhado por Ele. E isso dói porque eu vou tirar sensações de dentro de mim que às vezes eu não quero mexer. Sintomas da nossa dor são lugares onde a gente quer entrar na passividade. Não, eu não vou mexer. Vai ter um dia que precisa mexer. Porque quando eu olho para aquilo que é externo, ou seja, o ambiente, as conversas, a fala, quando eu olho o que é externo ainda me incomoda, aquilo que eu estou vendo, eu estou fazendo algo direcionado porque o Senhor me pediu. Mas se algo que é externo me confronta e eu falo, não, eu vou parar, é porque eu ainda não estou com a minha identidade formada por Ele, entendeu? Ou eu não quis ainda mexer em algo que está me ferindo. Apóstolo, falando nisso, até lembrei de um caso de uma irmã que tinha muitas feridas no coração. Tá aqui o maridão apóstolo aqui também. Eu esqueço o nome do apóstolo. Buzolim. De nome diferente. Buzolim. Buzolim. Apóstolo. Cheio de ferida, mas quando Deus começou o processo de cura, ela se levanta com os líderes. Ela se levantou contra mim, saiu da igreja. Nós até discutimos o que ela não aceitava. Mas isso ela não fez só comigo, com o pastor, ela fez com vários. E eu pensei, ela nunca vai ser curada, porque ela não deixa ser curado. E também, você precisa de cura? Escreve aí no comentário. Eu vou fazer uma pergunta agora bem mais forte. Eita, glória! Eita, glória! Me ajuda, Jesus! Mas só eu lembrei também, antes dessa pergunta, eu lembrei que o apóstolo lá que nós fizemos lá o congresso da FCOL, apóstolo, qual é o nome do apóstolo? Apóstolo Joilson. Joilson, ele falou assim, ó, a cura e a libertação, ele falando que era a mesma coisa. Não, perdão, Joelson. Um abraço para eles. Eu falei quando eles voltassem em São Paulo, esse casal abençoado, nós ia gravar um podcast. Eu quero estar aqui junto com eles. Aí ele falou assim que a cura e libertação caminham junto. Eles falando disso. E eu vou dar um exemplo que eu já peguei casos assim, e até online agora pelo canal. Às vezes a pessoa está ferida e o demônio aproveita daquela ferida, daquele trauma. E aí eu vou falar de um trauma
E por que acontece isso? Tem algumas mulheres que sofreu abuso de abuso sexual. E algumas até do próprio pai. Sim. E hoje parece que um espírito persegue ela nessa área. Sim. Por que acontece isso? E qual o caminho para a cura? Eita, glória. Tem que perguntar coisa difícil para a apóstola. Eita, Jesus. Vamos lá, papai. Então, como a gente estava falando né, a questão de cura de traumas, né? É um dos traumas que eles vêm permeando. O espírito de morte, muitas vezes, ela vem do ventre, ou pode vir, né, da questão de avós, as questões de ascendência. Amém? Mas vem de onde? Vem do ventre. O espírito de morte, quando um pai, né, ou uma mãe ali naquele momento ali da gestação, ele pensou na gravidez, ele pensou em aborto, ele pensou em tirar, ou seja, independente do motivo. Isso já está sendo sentido. Né? Então, a gente já sabe que desde o ventre ali já vai ter o quê? Uma perseguição. Então, essa pessoa, ela vai sofrer essa perseguição de morte. Nós sabemos que quando nós somos cristãos, nós somos muito perseguidos, né, espiritualmente. Mas quando tem uma palavra, quando tem algo que vem de cima, que vem de uma autoridade, ela tem uma consequência muito maior sobre a nossa vida. E isso, desde o ventre, ela vai perdurar até ser desligado. Porque o Senhor, ele acampa o anjo ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar. Mas o inimigo, ele está onde? Ao nosso derredor. Então, ele vai furar a barreira do anjo? Não, é porque tem uma autoridade ali que declarou e deu uma legalidade para que aquela pessoa sofra. E ela vai sofrer por muitos caminhos. Ela vai sofrer, uma pessoa, né, como o senhor citou, ela vai sofrer por abusos, ela vai ser abusada, ela vai sofrer abusos espirituais, abusos verbais, ela vai sofrer também abusos físicos, a maioria das vezes. A gente vê, porque quando a gente faz o mapeamento, o histórico é o mesmo, pastor. Então, isso vem lá de trás. Isso vem de uma palavra que foi falada ou algo que foi sentido, porque nós estamos ligados diretamente ao que os nossos pais sentem, ao que os nossos pais se alimentam, e principalmente naquilo que é declarado. Então, por que a bênção de Isaac sobre Jacó, ele vem falando tudo ali, ele vem declarando aquela bênção, falando dos povos e falando das riquezas, porque a bênção do pai e da mãe, ela principalmente é o que vai dar os primeiros passos para que aquela criança esteja vindo aqui no mundo. É a bênção dos pais. Amém? É o amor dos pais. Se não é dessa forma, aquele espírito ele vai perseguindo. E aí a rejeição, ela começou ali. Então vem o espírito de morte, né? Vem os pensamentos suicidas. Volta e meia a pessoa, ela está muito bem, mas volta e meia ela cai em depressão, volta e meia ela quer ficar no cantinho dela, volta e meia ela está num ambiente social, se socializando com pessoas, mas eu até brinco, né? Às vezes eu falo assim, a minha bateria social acabou. Quando a gente está no meio de muitas pessoas, eu preciso do meu cantinho. Mas isso é normal no nosso dia a dia. Mas quando isso é uma frequência, já é um sintoma. Então, quando uma pessoa ela vem saindo desses ambientes, ela recebe essas palavras, ela vem ali naquele momento que ela começa a perceber, e eu vou falar mais, no relacionamento dela com o marido. Vai ser difícil. Porque mesmo que, não tem não, acho que isso já passou, já perdoei, aconteceu comigo, aconteceu os abusos, não tem nada a ver? Tem a ver. Porque o nosso DNA espiritual, o nosso espírito, ele recebe as informações. Então, o nosso corpo, as nossas emoções, elas vão responder aquilo que nós estamos alimentando. E muitas vezes nós alimentamos sensações e emoções e não conhecemos. E vê lá de trás. Então, assim, esses traumas, tem como a gente sair, sabe como? Orando, buscando no Senhor. O Senhor mostra um lugar oculto em mim que precisa ser revelado. Aquilo que eu sofri, aquilo que eu senti, eu preciso me desconectar desse fragmento que não está comigo. Porque nós somos ligados, né? Nós temos nossas células, nós temos também as nossas células, entre aspas, espirituais, vamos falar assim, que são fragmentos de nós, quando nos conectamos com outras pessoas. Tanto no ato sexual,
né, quanto na parte emocional também. Então, se algo feriu emocionalmente, um fragmento está ali com aquela pessoa. É um decreto também no mundo espiritual. Então, esses traumas, as rejeições, as questões emocionais, tudo eu preciso me desconectar. A palavra não já me deu a cura e a libertação, mas eu quero mexer nisso? Às vezes é isso que as pessoas não querem. É necessário mexer para ter a cura. Sim. E como faz para se conectar? Exatamente. A palavra fala que nós precisamos perdoar. Sem perdão, não tem cura, e sem perdão nós não somos perdoados. Vamos voltar no caso. A filha foi abusada pelo pai. Ela tem que perdoar o pai? Precisa. Ela precisa. A filha, a mulher ou o homem, né? Sim. A palavra fala que a nossa luta ela não é contra o carne e sangue, contra carne e sangue. Então, quando nós temos esse entendimento, são situações que são difíceis de falar, mas se a palavra me diz que não é contra carne e sangue, eu preciso ter maturidade espiritual suficiente para saber que ali aquela atitude foi do pai, porque o demônio entrou ali por uma brecha, por uma legalidade, por uma lacuna. Mas quando a pessoa ela tem uma maturidade de falar, eu vou perdoar o meu pai, ela sabe que é no mundo espiritual que ela está guerreando. Então, esta luta, ela está guerreando, não é contra o pai dela. Então, se ela conseguir ter uma visão, é como eu estou olhando aqui para o Senhor, se eu conseguir ter essa visão de aquilo que vem do Senhor, né? Aquilo que vem do Senhor é uma bênção, ou aquilo que vem do Senhor está repreendido ser uma maldição, eu vou conseguir ter esse filtro. Eu vou conseguir olhar para você e falar, essa atitude não foi dele. Assim a gente vai se prevenir, por isso que eu falo que quando nós somos transformados em Cristo, nós conseguimos ter esse filtro, né, entre aspas, esse discernimento, porque o discernimento é um filtro que o Senhor, o Espírito Santo, ele nos dá para entender que nós devemos amar as pessoas e não rejeitar as pessoas pelas atitudes. Mas estar perto também é uma outra situação. Mas perdoar. Perdão é a cura. Porque o perdão é a cura. O perdão é a cura. Ah, mas tem casos de pessoas Vou citar um dos casos de adultério, que ficou um caso de adultério oculto durante muito tempo, que teve filho, que convive, que está junto e ainda não é revelado. E como fazer, se a pessoa ela não quer se posicionar? Eu não entendi. Assim, a pessoa está adulterando, mas não foi descoberta. Adulterou, tem filho com outro, né? Está na mesma casa, tem um casamento, nós não estamos citando nomes, então eu posso falar. Então, assim, tem um casamento... Ele não se arrepende. Exatamente. Então, você está entendendo... Ele não se arrepende do pecado dele. Porque o que é o perdão? O perdão também ele tem fases, né? O perdão a gente sabe que ele tem fases. E o perdão não é para você. Às vezes as pessoas elas acham que a atitude de perdão vai beneficiar. Ela fala, eu vou perdoar se aquela pessoa está errada, eu vou perdoar se eu estou toda destruída. Ele acabou comigo. É melhor, escute, é melhor perdoar do que ter razão. É melhor perdoar. A cura vem através do perdão. Então, a sua vida vai ser livre e liberta se você perdoar. Porque aquele que não perdoa também não vai ser perdoado. Ele não vai ser perdoado e também não vai ter uma vida livre daquilo que está aprisionando. Então, quando nós liberamos o perdão, e nós, no processo de cura e de libertação, nós iremos diante do altar do Senhor. Nós fazemos o quê? O ato de confissão, né? Perdoamos, confessamos iniquidades, transgressões e pecados e vamos diante do altar do Senhor. E nós declaramos ao Senhor, Senhor, limpa o meu DNA, limpa o meu espírito. Eu preciso do meu espírito renovado. E aquilo que você declarou, o perdão, a cura vem, nós vamos ao Senhor. Todo fragmento de alma, tudo que é meu está com aquela pessoa. No caso, vou falar do pai, né? Que você deu o exemplo. Tudo que é meu, que está com o meu pai, eu pego de volta. Eu pego o que é meu, o meu fragmento de alma, aquilo que me causou dor está comigo agora. E eu, com a autoridade do nome de Jesus, do teu nome, do sangue de Cristo, que me lavou, me purificou, me resgatou, me restaurou. Eu tomo posse e coloco abaixo dos meus pés
tudo que veio do inferno com relação a esta dor. Eu perdoo, libero perdão. Pai querido, e tudo que é meu seja santificado. É uma devolução no mundo espiritual para que a pessoa ela viva um novo. Sabe? Então, assim, ela entende que ela está diante do altar do Senhor, confessando, renunciando, perdoando. E as bênçãos da liberação, as bênçãos são liberadas através do perdão, as solturas são liberadas através do perdão, a alegria começa a formosear o rosto daquela pessoa que estava entristecida. É lindo o processo de cura. Eita glória. Aleluia. Vai aí, você precisa de cura, escreve aí no comentário qual a área que você precisa de cura. E eu lembrei de um caso de 30 anos atrás, apóstola, que era Não no liga, Covid. viu, gente? Eu sou chorando assim. Mas é muito bom, sentindo a presença. Aleluia. Deus está aqui. Eu lembro de um caso, 30 anos atrás, era no convertido, e fui começar a entender, sendo treinado pelo meu pastor, que conheci um homem, nós, né, a igreja e o pastor, né, começamos a ministrar na casa dele, que ele ficou com câncer. Um câncer, eu acho que no estômago, eu não lembro onde era o câncer. E aí o meu pastor falava, né, que ele tinha uma mágoa, um ódio de um vizinho dele, porque era assim, ele era muito amigo desse vizinho, esse vizinho policial. E numa blitz, o vizinho dele prendeu o carro dele. E aí ele não perdoava, falou assim, ó, ele sabe quem eu sou, vizinho dele, e como ele prende meu carro. E aí o meu pastor, você precisa perdoar para ser curado, você precisa perdoar para ser curado. Falava direto para ele, perdoa, eu não lembro o nome dele, mas perdoa. E ele, não perdoa, ele não podia ter feito isso. Mas quando ele estava no hospital, na fase terminal, ele chama o vizinho dele e fala, ó, eu te perdoo. Mas aí já estava o câncer, aí ele passou acho que 3 dias, morreu, mas nós falava direto, perdoa, que talvez isso vai liberar a cura, porque já está comprovado isso não só espiritualmente, cientificamente, que a mágoa, o ódio, isso traz doença para o seu corpo e pode gerar câncer. Em alguns, não estou falando todo caso é câncer, mas tem alguns casos, às vezes, é a origem desse ódio, dessa mágoa, dessa revolta. Como falar do apóstolo, dessa frequência. É uma frequência. Quando nós liberamos, porque aquilo que nós estamos gerando dentro da gente, ela vai frequenciar fora. Porque a frequência é o quê? O sentimento, a fala e o pensamento, né? Aquilo que é gerado dentro, ela vai ser externada de alguma forma. E se achou ali um conforto em algum lugar, ela vai e volta. Tudo que eu declaro, a palavra diz assim, como eu penso, eu sou. Então, eu preciso desse espelho, eu preciso olhar para o que eu penso, para o que eu sinto, para que eu reflita o que Cristo diz que eu sou. Aleluia. Né? E isso vem, a cura vem, a libertação vem. E se eu olha, como você falou, apóstolo, da questão da doença, né? A doença no corpo, eu sinto e eu sei, assim, algumas pessoas podem pensar o contrário, mas eu não me preocupo, porque o que o Senhor fala comigo, eu tomo posse, é como eu falo assim, aquilo que é para mim, aquilo que eu sei que é para mim, e aquilo que eu sei que não é, que eu não posso estar ensinando, porque é experiência, né, individual. Mas eu sinto tanto, tenho uma certeza tão grande de que o corpo que o Senhor nos dá é um corpo saudável. O Senhor, ele não fez nada imperfeito. Nada que veio das mãos do nosso Criador é imperfeito. Então, o corpo que ele nos deu foi um corpo curado, um corpo sarado, um corpo livre. Só que isso, no nosso decorrer, na nossa caminhada, nós vamos entulhando lixos. E vai trazendo o quê? Os lixos são o quê? As emoções, são as nossas práticas, são as nossas responsabilidades, são o que? A nossa desobediência. Isso tudo vai entulhando. Daqui a pouco eu não vejo, meu espírito não está em movimento, eu não estou sentindo, eu não estou falando com o Pai, eu estou sendo achatada espiritualmente, me diminuindo. Mas quando eu saio deste lugar, eu vejo que é a luz. A luz de Cristo, ela começa a resplandecer sobre você. E é nisso que eu falo. O corpo de luz, que é a luz de Cristo,
ela vem sobre você e vai irradiando até esse dia perfeito, de glória em glória, como diz a palavra. E isso é visto no mundo espiritual. Isso eu falo que é o quê? Frequência. Então, eu posso viver a frequência do céu na terra, eu posso viver o reino de Deus aqui na terra e refletir sobre o meu corpo. Mas quando eu estou em luta, quando eu estou enferma, não que a gente não tenha o dia mal, nós temos o dia mal. Somos seres humanos. Mas se eu começar a carregar nesses pensamentos do dia mal todos os dias, eu vou definhar. E aí eu vou ter uma frequência baixa. E o que o demônio quer? Ele quer exatamente ter este controle, porque quando eu tenho uma frequência baixa, quando o meu espírito está abatido, como diz a palavra, o meu rosto ele se entristece. Ou seja, no mundo espiritual, ele está me vendo o quê? Entristecida. Como é que se vê a luz das trevas numa pessoa? Não é uma nuvem escura? Não é uma luz escura? Da mesma forma, nós também somos vistos como uma luz de Cristo branca, alva. E vai o quê? Eu digo que vai ficando mais forte, vai se acendendo, vai ficando mais forte. Mas isso faz parte de um despertamento que o Senhor dá através da identidade dele. Então, a cura, ela acontece, quando a cura da alma acontece, as enfermidades, as doenças que vieram através, né, da falta da cura, ela começa a manifestar a cura no teu corpo. Você vai começar a sentir que no teu corpo físico, algumas doenças que são ligadas, né, ao que eu penso, as doenças psicossomáticas, principalmente, aquilo que é ligado às nossas, aos nosso sistema neural, às emoções, a depressão, a rejeição, tudo isso é o lugar onde eu me coloco. E como a gente sabe que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele gosta de se aproveitar disso. Ele vai olhar para você assim, ó, já tadinho, dizer, tá vendo? Cadê teu pai? Tá vendo, olha lá, tá todo mundo fazendo, por que você tá aqui no canto? Tá vendo, olha lá, ó. Então ele vai começar a falar no teu ouvido. Ele precisa dessa frequência baixa para tirar a pessoa do lugar da cura. Ele vai sempre achatando ela, porque na frequência alta, porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu estou num ambiente alto. Eu estou numa frequência alta, eu estou na nuvem de glória. Então, independente do que falam, porque primeiro eu aprendi o quê? A dizer não à voz do diabo. Se dentro de mim eu sei que eu fui gerada em Cristo, eu fui curada nele, eu tenho essa identidade formada, forjada nele, eu vou aprender a ouvir, a discernir que aquele que está falando mal, que a palavra não está dizendo isso, então é quem? É inimigo de nossas almas. Eu vou calar a voz dele. Calando a voz dele, eu vou olhar para um irmão que fala mal de mim, eu vou olhar para uma pessoa que ela não está no meu convívio, que não me conhece, que fala mal, ou tem inveja ou qualquer outra coisa. Eu vou discernir quem está usando ele e não vou ter raiva dessa pessoa. Você está entendendo qual é a diferença do que é a questão da cura através da identidade? Você vai se fechar emocionalmente e vai começar a filtrar. As doenças no teu corpo, elas vão começar a ser dissipadas, porque o corpo de glória, ele ministra dentro da gente de uma forma que o Espírito Santo, ele está ali conduzindo, está lavando, regenerando o nosso espírito. O Espírito Santo, ele vai sendo restaurado. Os nossos sentidos espirituais, eles começam a ser o quê? Abertos. A nossa visão começa a ser liberada. Isso tudo através da cura. Identidade, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Qual foi o caso mais difícil que você lembra que pegou, que ajudou a pessoa a ser curada ou liberta? Cura e libertação de um caso recente que aconteceu recentemente, e depois desse caso parece que foi uma enxurrada de pessoas vindo na mesma situação. Pessoas que escutam vozes e não conseguem dividir que tipo de voz que é aquela. Uma hora é o Espírito Santo, outra hora é o demônio falando. E aí a gente começa a observar, peraí. Eu falei, Senhor, não dá. Porque eu conheço a pessoa, eu sei como a pessoa é, eu sei a conduta da pessoa. E o Senhor, ele me mostrava para mim quem era e quem não era. Porque quando a gente conhece a voz do Senhor, a gente sabe eliminar aquilo que não provém dele. Amém? Mas a pessoa, e como é que eu vou ajudar uma pessoa assim? E por que ela ouvia a voz do inimigo também? Porque existe um processo no nosso interior que nós precisamos viver. Quando a gente fala dessa... Hoje está tudo atrelado à identidade, né? Existe um processo que nós vivemos,
um processo que a gente fala, existe a dualidade e unicidade. Eu vou falar da forma que eu entendo e da forma que eu vivo dualidade, vejo dualidade e unicidade em Cristo. Amém? Dualidade é quando eu ainda não me firmei, eu ainda estou no processo de libertação e de cura e permitindo as duas situações acontecerem comigo. Uma hora eu estou ouvindo a voz, eu tenho certeza que é a voz do Espírito Santo. Peraí, mas agora não é a voz do Espírito Santo. Mas como? Se o Espírito Santo, ele não habita assim, em templo assim. E aí, como eu vou direcionar aquela pessoa? A mostrar para ela que o que ela está ouvindo, muitas vezes, é a voz de engano que está se disfarçando de Espírito Santo, porque ele veio como de uma forma mansa e está falando o quê? Uma vontade do coração da pessoa. Né? Então, assim, às vezes pode ser dessa forma. E quando a gente começa a observar, como que a gente vai falar para essa pessoa? Às vezes ela não quer ouvir. E tem uma coisa muito grande, porque ela não quer ouvir, porque a dualidade que está nela, e isso é muito perigoso, vem para um nível bem maior, que se ela não ouvir aí, se ela não começar a discernir aí, ela está ouvindo duas vozes, ela precisa sair deste ambiente para ouvir somente o Espírito Santo. Como é que eu vou fazer esse filtro? Começar a olhar de onde ela vem. Se muitas vezes ela está buscando ali o que agrada a ela, ouvir a voz daquilo. Tem gente que sai vendendo tudo. Não foi o Espírito Santo que falou para eu fazer. Tem gente que sai desfazendo de tudo, foi o Espírito Santo que pediu para fazer. Mas como que você vai viver depois? Será que foi o Espírito Santo? Não, foi ele está me forjando. Então, tem situações que você vê claramente que não é uma forja do Senhor. Mas você falou para ela, ó, isso aí é o demônio. Falei. E ela aceitou? Falei. Demorou um tempo. Mas eu preciso de fazer isso e fazer aquilo, e eu sei que eu não vou ter recurso. Eu falei, você está vendo aonde está entrando a tua vontade? O teu ego? Será que foi Deus que permitiu para que você fizesse isso? E isso que você está me falando é a tua vontade? Não foi Deus. Então, tem coisas que são claras, e só no aconselhamento para a gente conversar com a pessoa e ela vir a entender que ela precisa tirar coisas de dentro dela. E muitas vezes, o processo de rejeição, do abandono, daquilo que ela viveu, a pessoa já é acostumada a criar uma independência, né, vamos falar assim, que ela vai no campo espiritual, ela quer viver também uma independência, mesmo que ela fale, eu quero ser dependente do Senhor. Mas a atitude dela é o quê? Uma independência, mas dizendo que ela é dependente do Espírito Santo. Mas ali ela está em duas, ela está ouvindo duas vozes. Uma delas é a voz do coração dela, que às vezes ela acha que é o Espírito Santo falando porque trouxe um conforto. E não é. E quando a gente olha para este lugar, lá atrás, teve o quê? Um abandono ou uma rejeição. E aí, quando a gente fala que o processo de rejeição, quando ele não é curado, ele se transforma em rebelião. Sabe por quê? Eu vou começar a dar voz para a vontade. Mas de uma rejeição partir para uma rebelião, sim. Sim. Uma rejeição, um sintoma de rejeição dentro da casa que vem do isolamento, também vem o quê? De chamar a atenção dos filhos, fazer uma reunião para chamar a atenção dos pais, não é verdade? Então, da outra forma também acontece. Vai querer o quê? Chamar a atenção em outros lugares, seja no trabalho, seja na igreja, e isso vai começar a se aflorar mais. Essas duas vozes uma delas vai começar a falar mais, eu estou no caminho certo. Eu vivi isso, achando que era o Senhor falando comigo, e não era a minha vontade. Só que eu estava no processo, muitas pessoas passam por isso. E aí, como eu vou entender? A cura, o aconselhamento, a palavra, fazendo prova da palavra do Senhor. Fazendo prova, você vem para a palavra do Senhor e fala, não, até você sair deste lugar, porque vai trazer o quê? Uma rebelião que está ali dentro de você, não, é porque é. E aí eu vejo, foi, e agora? Sem um teto, e agora sem uma morada, e agora com os filhos, e agora o que fazer? Você entende o quanto que a dualidade, você ouvir duas vozes dentro de você, você ainda não tem uma dependência do Espírito Santo? Porque essa identidade vai te trazer uma dependência dele e você vai ver que a unicidade em Cristo é o que está falando a palavra. O Senhor ele não quer nada ruim para a gente.
nada ruim. O que veio de ruim foi eu que provoquei de alguma forma. Amém? Amém. A pessoa consegue ser curado e liberto sozinho ou precisa procurar ajuda de alguém? Olha, eu passei pelo processo de autolibertação, Sozinha. mas precisa também do processo de estar com alguém para receber, sim, a libertação. Por quê? Como eu estava falando ontem, né, para o meu marido, eu falei para ele que quando eu comecei eu estava trabalhando e eu comecei, né, estava recente ainda na igreja, eu comecei a ter nojo de mim, ter nojo do que vinha sobre mim, nojo de mim. Mas por quê? Por causa do pecado. Eu olhava para a minha história, eu tinha vergonha, eu tinha nojo, eu tinha sensações horríveis. E o Senhor, ele estava o quê? Me constrangendo. Então, todos os dias eu chegava ali no trabalho, tinha um cantinho lá, né? Aí a dona permitia que a gente ficasse lá à vontade, glória a Deus por isso. E eu ia lá para aquele cantinho e eu abria a Bíblia vinha falando para mim de Gideão. Vai lá e derruba o altar que foi edificado pelos teus pais. E estou falando de um exemplo, sabe? E, assim, isso de um contexto familiar, vamos falar assim. Mas aquilo tudo tinha muito da minha responsabilidade, sabe? Então, assim, eu vim decorrente de tudo isso, olhando na minha história, olhando ali Gideão, que tendo que derrubar o altar que foi o quê? Erguido ali. Mas por quê? E agora a minha responsabilidade? A minha responsabilidade era pedir perdão. E foi quando eu não entendia, não sabia e estava pedindo perdão por muitas coisas. Eu olhava para mim, eu sentia, eu ficava limpando meu corpo até hoje, sabe? Na hora que a gente está orando, faz que eu sinto que algo está saindo. Mas era muito forte. Eu passei mais de uma semana e falando, Senhor, fala mais. E eu via os demônios se levantando lá em casa, eu com a Bíblia aqui, a audácia deles, né? Dormia com a Bíblia e eles levantando a mão para tocar na minha mão. E eu via eles tirando, assim, puxando a minha mão para debaixo da terra. Você sentia? Para o lugar de sepultura. Sentia. Ou seja, ali existia uma briga ainda no mundo espiritual, né, do meu espírito, eles ainda batalhando para me ter junto com eles, para eu estar junto com eles. Mas porque a vida da gente é uma vida que é de renúncia sempre. E eu estava no processo. Não sabia que precisava fazer tantas renúncias. Mas, além da renúncia, a palavra disse que nós devemos confessar uns aos outros para ser curado. Então, a cura... Talvez nem a poção querer cortar. Se tivesse alguém, talvez o processo, alguém te ajudando, teria sido mais rápido. Sim, muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. E quando a gente confessa, e a gente está ali naquele momento de confissão, e a gente sente que até o peso saiu da pessoa, o alívio, às vezes até no online mesmo, a gente sente que o alívio que a pessoa teve, a restauração, ela passa a dormir bem, o confronto começou a vir, sabe? E ela já sabe que ali já acabou. Passou daquele momento ali onde nós entregamos, aquela pessoa é curada. Os espíritos noturnos que assombram em sonhos começam a se dissipar, a sair, sabe? A pessoa começa a ter noite de paz, isso é glória do Senhor na nossa vida. Glória. Muita gente me procura falando na internet, né? No canal, eu tô com problema de insônia, olha por mim, pastor, eu tô com problema de insônia. Muita gente com problema de insônia hoje em dia. Pastor, posso falar algo com relação à insônia esses dias? Um testemunho. Eu estava orando, né, com uma pessoa e o Senhor me mostrou ela com o mesmo problema de insônia. E o Senhor me mostrou, né, o período ao entardecer, né, a viração do dia, né, e ela tinha problemas para dormir. E naquela oração, o Senhor ele foi direcionando a este momento, né? E o Senhor na oração falou o que acontecia no momento da oração, no momento onde eu estou presente, né, da viração, perdão. Momento onde eu estou presente, onde eu quero falar, e eu lembro dessa oração, que ela foi muito delicada, a ponto da pessoa entender que neste horário, e dizer o que acontecia nesse horário, que ela tinha medo do entardecer para anoitecer. Mais uma noite que eu não vou dormir. Será que eu vou conseguir dormir bem? Sabe? Então, assim, quando a gente vê esses testemunhos e o Senhor vai lá exatamente no que acontecia naquele tempo, naquele horário, com ela quando era criança, e ela vem trazendo isso à luz, e aí a cura vem.
Ela teve problema à noite, À noite. quando era criança, e ficou isso Sim. guardado. Sim, ficou guardado. E ela lembrava Ela lembrava, ela saía do lugar, ela não queria estar naquele lugar, naquele momento, porque ficava preocupada com o que iria acontecer, com o que poderia acontecer. Então, assim, naquele dia, ela foi liberta disso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Espírito Santo para revelar, só o Espírito Santo. Verdade. Glória Apóstolo, a Deus. nós combinamos com o apóstolo, eu falei com ela de fazer 2 orações. E aí, essa primeira oração, orar para você que precisa de cura na sua alma, em alguma área. O Espírito Santo te conhece. Aleluia. E aonde você estiver assistindo, em algum Aleluia. lugar do Brasil ou de outras nações, tem pessoas em Angola que entram em contato comigo, Aleluia, verdade. Moçambique, na França, tem muitos Aleluia. irmãos assistindo lá na França, Portugal. Então, Aleluia. aonde você estiver, o horário que estiver assistindo, de Aleluia, manhã, de Jesus. tarde, de noite ou madrugada, Deus pode te curar, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Aleluia. E ele está aí com você. Eu creio. Ele está aqui Eu e creio. está aí. Ele pode te tocar. E não importa o tempo também quando você vai assistir. Pode ser logo recente, quando eu coloquei o programa no ar. Ou pode ser daqui 1 ano, daqui 2 anos. Enquanto o programa estiver e você assistir isso, não importa o tempo, que Deus trabalha em outra dimensão. Ele é eterno. Ele não trabalha nessa dimensão do nosso tempo. É verdade. Então, após quiser, fica à vontade para fazer essa oração. Amém. De eternidade em eternidade, Ele é Deus, então o tempo é dele. Aleluia. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Eu peço, Senhor, nesta tarde, Pai, em nome de Aleluia. Jesus. Eu creio que os anjos do Senhor, Abala, Sor, Emanai, Resur, os anjos do Senhor, eles já estão presentes. A unção neste aleluia. lugar. Recai, Sor. Errabala, Sor, Emanai, diria Sor, Rebassor. A unção, diria Sor, neste lugar, ela é forte, ela é tremenda, rádia vossor. E não é por nós, é porque o Senhor hoje, Ele escolheu esse dia de hoje para nos abençoar com a presença dEle. Iria lá, resou. Relabiassure, manai, resou. Prepara um copo com água aí na tua mesa, ainda dá tempo. Aleluia, aleluia. relabiassure, devoriaste. Arrecaço, valabandeia. Eu peço, Pai, que a tua presença seja sentida. Eu creio, Ribiconsuri, Senhor, na tua onipotência, onipresença, onisciência. Pai querido, e a mesma presença que nós estamos sentindo aqui. Seja sentido, divulgue sevor, porque, Senhor Deus, ouvir esta oração, seja, Senhor, no hospital, seja, Senhor, na casa, seja, Senhor, na cama, ao dormir, Pai querido, em nome de Jesus, eu creio que tua esquadrinha sonda, Senhor, o coração, menino, aleluia. Senhor, o Senhor conhece o lugar da necessidade, conhece os nossos pensamentos. Pai querido, tu conhece o pensamento de cada um. Pai querido, eu te peço a nuvem de glória aí. Eu peço a nuvem de glória, Senhor, neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que ela sinta, Senhor, a tua presença. Que ela sinta, Senhor, o teu Espírito. Eu chamo, Senhor, águas tranquilas, Senhor, no interior de cada uma. Eu falo, Senhor, ao corpo de quem está ouvindo, as células. Eu chamo a existência, saia para fora. Tudo que é emocional, diribandando,
aleluia, todo medo, e ossori andai, toda dor, todo choro, todo lamento, ribalassor, sai para fora, derebassori, manai, toda rejeição, toda angústia, rabande, ossori, biassor, sai para fora, sai para fora, sai para fora do corpo, sai para fora do espírito, ribalassor, lecovia, andalá, águas tranquilas, águas do Espírito Santo de Deus, ratela diribia súria, mova, 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 nirabandaria súria andai, mova, mova, dos pés, savúria sor, até a cabeça, mova, limpa, terapia, águas do rio de Deus, que vira mão, tereba, xerebia súria andai, ela rou, xerei, entra e seja lavada, seja restaurada, seja regenerado neste dia de hoje. Aquele que te constituiu, aquele que te chamou, aquele que te formou, ele fez tudo perfeito. Libera pessoas, tira peso, tira peso, libera o pai, libera a mãe, libera os avós, se perdoe, e ela suri que tori biai, se perdoe, aquilo que está condenando, aquilo que está acusando a tua alma, o teu espírito. E se você perdoou, se você liberou, já não provém do Senhor, vem de Satanás que vem para te acusar. Libera o perdão para si mesmo, tira a glória, se liberte dessa acusação. Você já entregou aos pés do Senhor, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que toda acusação que você tem contra ti, entrega aos pés da cruz. E liberar a suri andai, e receba do Senhor a vida nova. Receba do Senhor a restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo que leva o teu nome seja abençoado neste dia. Que o teu corpo seja hoje abençoado. Que a voz, tiribai, a sôria, que cede dentro de você a voz profética, profetiza a teu favor, declare, biassúria, manaia, se declare livre deste lugar, se declare curada neste dia. Aproveite este momento que você está na presença do Senhor, confessando, liberando, para ser curada, para ser sarada. Precisamos confessar para ser curado. Aleluia, aleluia. E eu declaro neste dia a tua cura. Eu declaro a tua cura na emoção. Eu declaro a tua cura na mente. Eu declaro a tua cura no corpo. Que se manifeste no teu corpo. A soltura. Anjo ministro do Senhor, toca e remove caroços, shirabandaro, tovoria, remove, quixuriando coftera, caroços, tipalando rossor, corretesor, xeteropia sor, o Senhor está ministrando, xecadabanderu, te fuiessor, xeteporte cofterai. Tira, teravassor e remove, caroços no estômago, feridas, turipantor e nos rins. Em nome de Jesus, receba cura, seja curado. Você que tem problema nos rins, iribandoria, xelabatakova, larticosur. Em nome de Jesus, ferida e caroço no estômago. Em nome de Jesus, creia que o Senhor está ministrando a teu favor, que o Senhor está nesta tarde, curando o teu corpo, trazendo a vida libiassória, as células que estão adoentadas, que estão doentes, as enfermas, em nome de Jesus, está retirando e está te dando um corpo curado, um corpo restaurado, em nome de Jesus, receba a tua cura, aleluia. Em nome de Jesus, Pai querido, eu peço,
Senhor, eu peço mais do teu Espírito. Aleluia. Mais xeredabandaros. Yesur que valar manaite sou. Mais do teu Espírito. E eu sou valar, e eu sou. Rapaz, que excede todo entendimento esteja sobre e esteja com cada um de nós. Suralabaxê. Oh, aleluia. Eita glória. Você aí recebeu, escreve aí. Eu sinto que alguns vão sentir uma paz muito profunda. Uma paz, uma alegria. Talvez você sentiu, talvez até dor ali no estômago. Era Deus te limpando, Deus tirando algo no mundo espiritual. Com certeza, algo sobrenatural aconteceu aí. Coloca aí no testemunho aí, em nome de Jesus. Eu creio que a unção está forte. O céu ficou baixinho. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. No primeiro programa, Podercast 67, ela contou um testemunho e eu falei, apóstolo, vamos se aprofundar isso, que ela só contou por algo, eu vou até repetir o que ela falou, e nós vamos se aprofundar nisso também. Você falando que um grande homem de Deus, usado de uma forma tremenda lá na igreja, e algo impressionante que você falou, e aí no outro dia ele foi lá pedir ajuda financeira, que você foi até na casa dele, ajudar ele, mesmo, e ele passando escassez, passando necessidade até de comida, Sim. que você falou, né? E aí você levantou esse questionamento na época, muitos anos atrás, isso foi logo no início, como pode alguém ser usado tanto por Deus e estar nessa escassez, naquela situação, pedindo socorro, pedindo ajuda? E aí eu perguntei lá naquele programa, né? E você disse que era um cativeiro financeiro, ou na área financeira. E como é que acontece e por que acontece esse cativeiro financeiro? Muitas vezes, pastor, a primeira coisa nós observamos sempre através das escrituras. Primeira coisa, desobediência. Desobediência. Desobediência à palavra do Senhor, desobediência aos pais, vamos falar assim, porque a palavra nos ensina sobre honra, nos ensina sobre aliança, né? E nós temos o quê? Riqueza e honra. Nós temos o quê? Vida longa. O Senhor nos deu na mão direita e na mão esquerda. Se eu não honrar meu pai, isso pode afetar minhas finanças? Pode. Tem muitas pessoas quebradas financeiramente porque não honram os pais. Anota aí. Porque não honram os pais. Porque a bênção que vem, a bênção financeira que vem, ela vem. Você pode observar, tem pessoas que elas não são cristãos, mas elas prosperam. E dentro da palavra do Senhor tem algumas direções que o Senhor nos dá e nós, como cristãos, precisamos ver essas direções e praticar. Amém? Mas tem pessoas que não são do meio nem religioso, nem cristão de forma alguma, mas elas praticam sem conhecer a palavra. E uma delas é exatamente isso. A honra, a obediência. Porque a quebra de aliança, o adultério, o divórcio, a idolatria, tudo isso traz bancarrota financeira. Quebra de alianças, adultério. Então, tudo isso traz. E a desobediência, ela é o quê? Uma quebra de aliança. Ela é uma quebra de aliança. Mas também tem aquelas condições que a gente não pode generalizar. Eu tive um passado todo errado. Eu vim para Cristo, estou na igreja, estou buscando, estou lendo, estou meditando, mas não conhece ainda o processo de libertação. Mas tem lugares, pastor, que não se existe esse processo que nós fazemos. Tem muitos. O pessoal comenta aí na igreja dele, não tem. Mas como pode? Vamos entrar na questão do homem de Deus, cheio de Deus, sendo usado por Deus e está lá, quebrado. Por quê? Porque aquilo que veio do passado dele, a palavra ela fala que sim, quando o Senhor Jesus, ele veio, ele apagou de nós o que Jesus ele nos deu o quê? Vida eterna. Então, o que Jesus fez na cruz, que foi a obra completa, nós precisamos nos apoderar. Mas a gente só quer se apoderar o quê? Da salvação.
Então, nós somos salvos, sim. Jesus, o sacrifício perfeito, nos deu o quê? Salvação. Ele nos tirou o quê? Da morte eterna. Só que neste pensamento de, eu sou salva, minha vida é nova. É uma vida nova. Mas sem o posicionamento para viver a vida nova, ainda vai ficar nesse embate. E o que é essa vida nova? O Senhor, ele não vai mais lançar em face aquilo que você pecou, aquilo que você fez antes de conhecer o Senhor. Né? Ou mesmo dentro da palavra, dentro da igreja, se você já nasceu no meio cristão, ele não vai imputar a você aquele pecado, porque você já veio o quê? Para a vida. Ele nos deu o quê? A vida eterna, a salvação. Amém? Mas o processo de libertação, eu preciso o quê? Me posicionar. E aí, quando eu estava falando do processo de autolibertação, onde o Espírito Santo ele começa a me mover e a mostrar para mim aonde eu errei, o que eu preciso desfazer, nós precisamos ser levantados para desfazer as obras do diabo, inclusive em nós. Então, quando eu olho para a minha vida toda errada, aí eu me envergonho, eu não vou praticar mais. Até aí, até nesse ponto aí de não praticar mais, muitas pessoas vivem assim. E você olha como a gente está falando, uma conduta íntegra, né, da pessoa, ela está ali ministrando. E por que ali atrás? Porque ainda existe uma sentença contra aquela pessoa. O Senhor, ele retirou o quê? Ele retirou a sentença de morte. Mas aquilo que eu pratiquei no passado, tudo que nós praticamos é uma semente que nós lançamos. Tem um fruto. Tem um fruto. Tem um fruto. Tem aqui num dos programas podcast, ela falando assim, o que você, vamos dizer, adulterou e pagou dinheiro lá no motel, dinheiro ali, dinheiro aquilo, e disse que às vezes fica amarrado por causa disso. Onde você usou aquele dinheiro? Semeou o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta. E aquilo que não é pão vai alimentar. Tudo que se come é um alimento. Mas ele vai alimentar a mim, o meu corpo, vai alimentar o meu espírito e ele vai alimentar a minha geração. E não é só no alimento físico, é no alimento financeiro. Né? Então, neste lugar, eu estou colocando aquilo ali, sabendo que a minha geração ela está sendo alimentada por aquele pão. Nós estamos falando de um pecado que eu cometi e que através do pecado que eu cometi, a minha geração ela vai ser tocada por este pecado. A responsabilidade é individual, a gente sabe, é de cada um. Mas aquele lugar onde eu estou semeando vai ter frutos. Vai ter frutos e esse fruto ele não vem somente para mim, ele vai vir para quem está debaixo. Né? Ali são os meus filhos, é a minha geração. Então, enquanto eu não me arrependo e deixo, eu preciso confessar. E aí o processo de libertação ajuda aí. Aquele que confessa e deixa. E que você acha dos crentes jogar na telecena? Uns falam, não é jogo a telecena. Eles falam para mim. Loteria, Mega Sena. Você acha que os crentes devem ficar fazendo a fezinha? Eu até comentei, né, que, olha, eu fiz isso, mas eu não estava crente, não. Mas os crentes fazendo hoje. Sim, mas eu vou falar para você, a visão do que é certo e errado, muitas vezes ainda não foi revelada para as pessoas, né, de que estão dentro da igreja. Então, muitas pessoas, elas estão ali e não vê que está errado, às vezes, uma coisa boba. Mas tem uma influência muito grande na vida da pessoa. Eu vou falar de pessoas que jogam todos os dias. Inclusive, pode ser Mega Sena, pode ser jogo do bicho, pode ser qual que seja, entendeu? Que tem dinheiro, que tem valor. Quando você entrega um valor em dinheiro, uma espécie em dinheiro, você está entregando suor e gordura. E é aonde que você está entregando? No altar. Então, esse altar que você está entregando, vai receber esse suor, essa gordura. O dinheiro é uma moeda espiritual. Então, se você está entregando naquele altar, aquele altar vai responder. E qual é o altar do jogo? Qual é o altar? É a quebradeira. A quebradeira vem. E no caso desse pastor que eu falei, né, que eu dei o testemunho da outra vez, eu comecei a olhar as situações e percebi que além disso, a vida do passado dele ainda, tudo bem, ele renunciou, mas a confissão, sabe o que é remir?
Remir aquilo que um dia você fez, você plantou uma semente que não foi O que é digna remir? de bons frutos. Explica Então, remir. remir é assim, se eu roubei, eu vou ter que devolver. A grosso modo, é exatamente assim, entendeu? Então, assim, é uma remissão. Se eu fiz o errado, agora eu vou ter que fazer o certo. Eu vou dar um exemplo de pessoas que trabalham com autolibertação, libertação, né, no campo geográfico, espiritual geográfico, que... vamos dar o exemplo da apóstola, né? A apóstola Josiane, que foi para Cabralha, tomou posse ali de um lugar, terreno geográfico, mas tomou posse de um lugar para o reino de Deus, no mundo espiritual. E ali foi o quê? Para fazer o resgate. Então, a remissão é o quê? Um resgate. Você entende? Resgate daquilo que foi tirado, daquilo que foi roubado, um resgate daquilo que eu mesmo plantei, aquilo que eu mesmo entreguei ali. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa fazer isso, sabe? Uma das coisas, liberar perdão àquele a quem eu ofendi, àquele a quem eu fiz mal. E você está fazendo o quê? Um altar remissivo. Você está o quê? Tirando, pagando aquilo que um dia foi. Mas Jesus já pagou, Jesus já abençoou. Sim, mas aí vem a acusação de Satanás e seus demônios ali. Lembra lá do passado? Hoje você mas ele vai ficar ali ao teu derredor. E sempre que ele está ali movimentando ao derredor, ele vem com a acusação a qual você ainda não limpou. Por que o mapeamento ajuda? Porque no mapeamento, volta e meia tem uma coisa nova que você não, isso não foi me revelado antes. Agora está sendo. Agora está sendo. Então, tem muitas coisas que a gente começa a observar, o Espírito Santo ele vai mostrando, que vai puxando outra situação. E aí é onde entra o quê? A autolibertação. Mas eu já fui curada, eu já fui sarada, e agora eu estou devolvendo aquilo que não é meu. No mundo espiritual, eu estou remindo, eu estou pagando. Eu estou falando que as obras de Jesus, nenhum homem, ele vai ser capaz de suprir. As obras de Jesus ali na cruz. Mas tem coisas que são do posicionamento que eu preciso sim fazer. Lembrei até de Zaqueu, né? Ele falou assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Lá, né? Que ele falou: vou restituir o que eu roubei. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, tem a ver com o aspecto espiritual a vida financeira. Totalmente. E como faz para a pessoa prosperar? Eita. Porque tem um monte de gente que fala: pastor, eu não consigo crescer, eu estou endividado. Um monte de gente manda mensagem para mim, deve mandar mensagem para você na área financeira, né? Sim. Pessoas no cativeiro, pessoas que falam que vive sempre quebrado. Como faz para prosperar? Qual seria as chaves? Primeira coisa, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente vê suficiência de Deus em nossa vida. O Senhor, ele é o nosso suficiente. Independente do que eu tenho, do que eu penso, do que eu sou, eu tenho que ter essa certeza de que ele é suficiente na minha vida. Quando eu vejo que o Senhor, ele é o meu provedor, ele me sustenta, ele me guarda, ele me alimenta, ele traz, independente de estar no muito ou no pouco. Vamos deixar bem claro. Independente de estar no muito ou no pouco. Se eu entendo que o Senhor é suficiente na minha vida, eu entendo com o meu espírito, não entendo com a minha carne. Só de falar: ô Senhor, Tu é o meu protetor, Tu é o meu sustento. Fechei a Bíblia, saí do meu ambiente de oração, caiu um negócio assim: meu Deus do céu, mas que começa a falar mal, começa a blasfemar, Senhor, mas eu te sirvo, Senhor, mas... E vai lá cobrar com o Senhor dessa forma? Não, é uma consciência. Você entender que Jesus, ele é suficiente, que o nosso Pai, nosso Criador, ele é suficiente, ele vai te dar um coração, você vai ter um coração grato. E quando eu já vivi... Eu não vou falar que a minha vida é 100% com relação à vida financeira, de jeito nenhum, porque nós estamos o quê? Crescendo. Nós estamos crescendo, mas isso mudou. Antes de se converter. Sim. E para agora, vamos dizer, você já era próspero antes, está melhor? Nada. Era sempre assim, estava crescendo. Daqui a pouco, o negócio estava fluindo, você via que estava tudo pronto, caía, tinha uma perda. Aí depois a gente entende, né? Porque existe a perda, porque vem o quê? O cortador, o devorador e o migrador. São pragas na área financeira. Né? Então a gente começa a ver, peraí,
tem que começar a ver onde eu defraudei, onde eu deixei. E foi um processo. Foi um processo. Como eu falei para vocês, meu Deus do céu, a minha vida, o início, então, na autolibertação, é como se eu fosse um grãozinho de areia. Nós somos um grãozinho de areia, mas eu me visse ali toda errada. Só que eu me sentia indigna até de participar da Santa Ceia. De tanto que a gente começa a olhar para a gente e falar, gente, eu sou indigna, não posso nem sentar na ceia. E isso tudo vai sendo transformado dentro da gente. O Senhor, ele nos deu o quê? Suficiência. Senhor, mas eu não estou rompendo aqui, eu preciso pagar aqui. Não tem dinheiro, tem conta todo dia. Todo dia tinha cobrança, todo dia. Cobrança de todas as áreas que você puder imaginar. Então, como é que eu vou fazer com tudo isso? Se eu começo a olhar, se eu ganhava 1.000 por dia, comecei a ganhar 30, o Senhor está mantendo. Se eu comecei a ganhar nada, alguma coisa Ele está mantendo dentro de você. Então, assim, se eu começo... Alguma coisa mantendo como? Dentro de mim, o Senhor está me mantendo. Ele está mantendo o meu espírito, Ele está me mantendo viva. Sim. Então, de tudo que é ruim, eu começo a observar o que é bom mesmo na falta. Então, essa suficiência vai me trazer o quê? Gratidão. É a primeira coisa. Então, quando eu quero olhar para o processo de libertação financeira, se eu não olhar Jesus, o Senhor, como o meu suficiente em tudo, eu não vou ter um coração grato se hoje eu tiver 1.000 ou amanhã eu tiver 10. E isso faz diferença no reino de Deus. Porque se um pregador, um ministro da palavra, ele for animado por R$1.000 que ele vai receber ali na pregação, no dia que ele for receber 10, ele vai, não pagando, mas numa oferta, ele vai ser desmotivado. E aí, aonde está o coração? Aonde está a gratidão? Aonde está a suficiência? Você entende? Então, assim, começa aí. Só que para entrar no campo de prosperar, o que você vê como prosperidade? O que você sente que é prosperidade na tua vida? É ter saúde, é ter um trabalho, é ter uma renda, é viver de forma que o Senhor, você perceba que o Senhor foi e continua sendo suficiente na tua vida. E daí, você vai começar o quê? A obedecer aquilo que o Senhor está fazendo. Dízimos, ofertas, primícias são essenciais. Vamos pegar a parte da oferta. Eita, Jesus! Porque é muito falado, né? Positivo, negativamente. Mas você acha que alguém que semeia pode ser um meio de também estar prosperando? Sim. Sim. Eu tenho convicção, vivo isso. Nós somos semeadores. Independente do que você está nem semeando. Todos, né? Não, mas independente do que está semeando. Não, você está semeando sempre. Está semeando sempre. Sim, entendi. Né? Então, está semeando sempre. Mas, quando você quer semear por algo, eu vou falar para você que quando você semeia intencionando algo para você receber, você está barganhando com o Senhor? Não. O Senhor, ele nos fala para a gente ofertar, para a gente ajudar, para a gente entregar dízimos e ofertas. É uma conduta. É uma conduta que o cristão deve ter. E nos dízimos e ofertas é, assim, uma proteção. Uma proteção para o sacerdote, uma proteção para a igreja. Né? Então, nós entendemos isso e vivemos isso. E aquele que vem para ofertar, se ele ofertar, pode ofertar o valor maior que for. Mas se ele não fizer uma oferta com amor, se ele não fizer uma oferta com alegria, nem o Senhor recebeu. Se ele ofertar com dureza no coração, não recebeu. Então, assim, essa semana eu fui surpreendida porque, né, uma pessoa, ela veio, fez uma oferta e à noite ela teve um sonho como o Senhor recebeu aquela oferta. E isso quer dizer o quê? Que antes, quando ele ofertou, eu falei assim, olha, eu estou aqui trêmula, porque antes de ministrar a oração, e eu falei para ele que eu ia orar no monte especificamente por aquele assunto também, antes de ir ao monte para orar, o Senhor já está falando aqui que recebeu essa oferta. E ele sonhou da forma que o Senhor recebeu. Ele falou, apóstola, que coisa linda. Eu falei, então você tem dúvida? Então você tem a certeza de onde você está ofertando, de onde você está semeando. E a colheita é certa. A colheita é certa. Da mesma forma que se você pega o seu dinheiro e você coloca ele no jogo, naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta, você também vai receber ali os frutos daquele altar.
Mas se você oferta com alegria num altar que é do Senhor, no altar onde o Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo te mostrou, te conduziu, o Senhor já recebeu como oferta queimada. Eu vi uma pergunta para fazer agora, que eu acho que tem a ver, que talvez você já teve essa experiência, de Deus falar assim, oferte isso, e você mesmo não querer ofertar. Você já teve experiência? Alguns falam isso, que às vezes Deus pede um valor, às vezes é grande, e ele fala, mas tudo isso, Senhor. Ou alguma coisa que a pessoa gosta, uma roupa. Eu fui num lugar, né, até lá, os pastores de Araçariguama. Araçariguama. Gama, né? Eu sempre erro esse nome. Pastor, apóstola Suzana, agora deu um branco do apóstolo lá, mas que um abraço a eles, e ela estava lá, foi um culto abençoado, e ela falou assim, ó, eu senti, Deus falou para mim, eu falei, Senhor, o Senhor tem certeza que era para dar o talit que ela tinha recebido num pastor lá do Rio? Ela falou, o Senhor tem certeza disso? Tem certeza disso? Aí ela falou, é para dar para mim. E aí ela entregou o talit para mim, mas era algo que você vê que ela deu porque Deus falou. Já aconteceu isso de Deus falar, oferte, e você ficar, Senhor... Sim. Eu uso muita bata profética, né? Eu gosto muito de bata profética. E assim, aonde eu vou, eu, né, compro bata, eu gosto de bata. Primeiro porque eu sei que é ungido, né? E para mim tem sim um significado. Então eu gosto de batas e tenho uma coleção de batas. Às vezes pode ser que eu use sempre a mesma, mas eu tenho uma coleção de batas. E sempre gostei muito. E às vezes, quando eu vou para algum lugar, meu Deus, eu sei que o Senhor vai pedir que eu entregue essa bata para alguém. Às vezes acontece isso. E as batas e as bandeiras do leão. Quando eu vou para um lugar que eu sei que sou eu que estou colocando ali, tá normal, eu sei que sou eu, aquela bata vai, e o Senhor não me mostrou nada. Então eu vou e volto com aquela bata, com aquela bandeira, mas tem lugar que eu vou, que o Senhor fala, olha bem para essa bata. Aí Jesus, eu já tô tremendo. Eu já tô tremendo. Mas vai com alegria. Por quê? Porque o que Jesus falou? Ele falou que a gente não vai guardar nada. Não vai guardar nada. Então, se você ofertou, se você deu com alegria ali, aquela pessoa lá recebeu, meu Deus, eu senti quando eu coloquei ela no meu corpo que ela seria minha, mas eu não falei nada, porque podia ser inveja. Eu falei, não, o Espírito Santo falou para eu te entregar. Então, assim... E outras coisas, além das batas, né? Valor financeiro? Teve? Sim, valor financeiro também. E exatamente o valor que a pessoa estava precisando. Comigo também. Comigo, o Senhor tem nos surpreendido esses dias, né, meu bem? O Senhor tem surpreendido esses dias que a gente, né, se preparando para a conferência, eu falei, Senhor... Da mesma forma que aconteceu algo no passado, o Senhor, ele falava assim, Gera, eu olhava para aquela foto, para aquelas coisas, eu falei, eu vou comprar para o salão. E antes eu não podia comprar nada. Mas quando chegou o tempo do Senhor, de ministrar no meu coração, uma chave ali virou. Falou assim, aí eu olhei para aquele valor, para aquele imóvel, eu falei, Senhor, o Senhor está me entregando? Vai, olha. Eu falei, mas até um dia desse não podia reformar uma cadeira. Cheio de cobrador aqui no salão, eu não podia reformar uma cadeira. E aí, quando o Senhor me mostrou, eu olhei aquela foto e falei, eu quero essa cadeira. Senhor, eu quero... Em 2 dias eu ia lá e comprava. Não só uma, eu comprava 3, porque era o jogo. Aí eu fui lá e comprei outra coisa, o lavatório, e assim foi indo. Então, uma chave vira quando a gente começa a gerar. Mas, primeira coisa, você tem que olhar para o teu coração. Se ele está apegado, essa chave ainda não virou. Se está apegada a bem material, se você olha... Eu sei que é difícil olhar para contas que a gente tem que pagar e falar, Senhor, é impossível eu pagar esse boleto. Como é que eu vou gerar se eu sei que não tem recurso? Se você crê que o Senhor, ele é o teu suficiente, dono do ouro e da prata, ele movimenta anjos, ele movimenta homens, ele movimenta a estrutura para que chegue até você mesmo que você não veja. E nós temos vivido isso. Esses dias aconteceu isso com a gente. Então, nós estamos fazendo coisas financeiras, adquirindo coisas para o ministério mesmo, não para nós. Mas para o ministério que, quando eu olho, eu falo, Senhor, vai lá, gera. Gerei de manhã, de tarde aconteceu, não foi, meu bem? De manhã, de tarde aconteceu. Então, assim, o Senhor, ele vai mostrando por quê. O que a gente vive não está no valor financeiro. O coração de uma pessoa que quer prosperar
ela tem que saber da suficiência, que é uma chave, porque ela vai ter gratidão. E se eu olhar para o dia mal e não ser grato pelo dia mal, pelo que eu não tenho, e você acha que eu tenho tudo que eu quero dentro da minha casa? Você acha que eu tenho tudo que eu quero? Meu coração, talvez seja só eu que queira. Não, não tenho. Mas eu sou feliz porque eu sei que ali é o suficiente, eu sei que aquilo é o que o Senhor faz. A prosperidade é exatamente você ter essa sua necessidade suprida pelo Senhor. Agora, no dia que eu não tiver e falar, começar a falar, que Deus é esse? Que eu estou servindo? Senhor, mas eu estou servindo a Ti. Senhor, por que está me faltando? Você está fazendo o que com o Senhor? Você está indo lá colocar o Senhor na parede e Ele fica na parede? Ele vai olhar? Nem ouve a oração. Porque é o teu coração que está falando com ele. Mas quando você olha de forma diferente, ele vai enviar na tua porta. Quantos relatos nós temos, né, pastor? De pessoas que falam, olha, eu não tinha um bife, se tive vontade de comer um bife, daqui a pouco a irmã chegou lá com aquele prato. Ser grato nas pequenas coisas te leva para o mais, para o maior. Amém. Glória a Deus. Então, você também citou lá no outro programa de cativeiro. Então, existe o cativeiro financeiro. Qual os cativeiros que existe que prende as pessoas e a pessoa precisa sair? Que você falou lá também no primeiro programa, né? Número 67, repetindo para você, Podercast 67, para na playlist podcast completo e você acha o programa. Que existe vários cativeiros, você pode citar alguns, e Deus te usa com anjos para tirar essas pessoas do cativeiro. Fala isso de novo. Quais são esses cativeiros e como é essa ministração dos anjos para tirar a pessoa desses cativeiros? Desses cativeiros, amém. Quando nós estamos ministrando cura e libertação, muitas pessoas, quando elas estão em cativeiros, né, vamos falar, existem células espirituais, a gente sabe que cativeiros, eles são células, né, que prendem as pessoas. Celas espirituais. As prisões. Isso, as prisões. Então, que prende essas pessoas. E quando a palavra fala apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que nós somos chamados a apregoar o ano aceitável? Liberdade aos cativos. Porque as pessoas, às vezes, elas estão nesses cativeiros, elas sabem, têm a consciência do que Cristo fez, do que Cristo entregou, mas ela precisa de alguém o quê? Que tire deste cativeiro. Isso é dar a voz, liberdade aos cativos, amém? Então, tem pessoas que elas passam pelo processo de libertação, saíram, mas elas querem ficar lá de novo. Elas voltam para lá. Então, quando vem alguém com autoridade espiritual, que já passou o processo com a pessoa, ou às vezes ainda não passou com a pessoa, mas tem esse entendimento, né? Busca por aquelas pessoas, e às vezes nós estamos ali ministrando e nós sabemos que ela está impossibilitada de ir. E o que os anjos vão ministrar nesta hora? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele ministra dentro. A unção está sobre nós e os anjos estão, né, ao nosso favor, ministrando de acordo com o propósito do Senhor, não com a nossa vontade, recebendo ordens do Senhor. Então, se o alinhamento está todo acontecendo, os anjos estão ali. E aquela pessoa, às vezes, ela está sem força. Muitas vezes ela cai no chão e ela está nesse lugar. Eu já vi pessoas que ficaram neste lugar com os lábios como morto, pessoa gelada, né? O semblante como morto mesmo. Teve a visão. Não, a pessoa mesmo na libertação, ela cai no chão e nós vemos ela ali presencialmente, toda gelada como morta. E nós sabemos que aquele lugar que ela está, que o Senhor já tirou ela daquele lugar, mas ela está sem força para vir. Aí a hora que a gente pede que o anjo ele esteja ali tirando aquela pessoa daquele lugar, daquele cativeiro. Então, eles nos auxiliam, né, no Ministério de Libertação dessa forma. E eu sei que tem pessoas, né, que elas são muito usadas com anjos e vai em vários lugares ali para retirar essas pessoas de cativeiros. E isso é lindo de ver, é lindo de viver, é lindo de ministrar, porque você sabe que pela força dela ela não vem. Ela ainda está fraca espiritualmente. Ela recebeu o que? Ela ouvindo o que? A voz do libertador para falar para ela. Vem para fora. Mas ela está sem força. E aí os anjos vêm tirando. E tem algumas pessoas que falam, eu vi Jesus, ele estava com a chave. E ela fala assim, eu senti um ser vindo, um ser de luz me tirando, me chamando, me tocando e me saindo. E eu saindo daquele lugar. E então você vê que ela
rapidamente ela volta à vida. É lindo demais, pastor, é lindo Eita, demais, glória. Jesus, é lindo demais. E também, nessas horas, elas também podem sentir presença de demônios ali naquele lugar. E a maioria das vezes é o medo, porque os demônios estão ali, o quê? Ainda atormentando ela. E é onde o ministro, ele vai retirando o medo, que ela saiba que não é para ela ter aquele medo, que ele está ali para continuar a deixar ela cativa naquele momento. Mas e que o anjo do Senhor vai ali, vai tirar daquele lugar de morte, de sepultura, de cativeiro. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Eu estava Amém. fazendo uma live ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, estou fazendo live todo dia, né? Às vezes eu me confundo. E aí eu tive uma visão. Eu vi uma pessoa, aquelas que estavam conectadas, estava na lama. Estava toda suja de lama, estava na lama, a lama todo lugar. E aí Deus me deu uma palavra que Deus estava tirando essa pessoa da lama, isso tinha a ver com a área financeira, e estava levando ela para um lugar de prosperidade. Aleluia. E eu quero profetizar isso para você. Aleluia. Você que possa estar no cativeiro da Aleluia. vergonha, Deus vai trazer você para o lugar da honra. Aleluia. Você talvez está no cativeiro da Aleluia. pobreza, Deus vai trazer no lugar da prosperidade. Aleluia. No cativeiro da doença, Deus vai trazer para o lugar da saúde. Aleluia. Se prepara aí, creio. já está acontecendo. Eu creio. No lugar da vergonha, tereis dupla honra. Recebe essa dupla honra aí. Aleluia. No lugar da vergonha. Qual é o lugar da vergonha? Recebe dupla honra, conforme a palavra do Senhor para você. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. E você vai ter uma chance em agosto, Aleluia. porque você pode ter uma alta libertação, que vai levar tempo, pode demorar muito tempo, mas se tiver algum ministro ou vários ministros ministrando, você vai ser muito mais rápido. Então vai ter algo sobrenatural Aleluia. em agosto. Conta aí como vai ser esse evento e a data, como vai ser o valor e quem vai estar ministrando. Fale do evento que vai ter em agosto. Vai ser bênção. Esse evento já foi marcado no céu. Apóstolo, lembra quando eu vim aqui, da outra vez eu falei, eu sei que vai acontecer, porque ele já está pronto. Não tinha data, não tinha lugar. Data, Né? não tinha lugar, não tinha nada. E o apóstolo fala, é incrível como ela fala que sabe, daqui a pouco o negócio começa a acontecer. E realmente foi muito rápido. Nós procuramos o lugar, depois encontramos. Vai ser no sítio, vai ser dia 16 e 17 de agosto. Sítio Espaço Sossego, em Suzano. Vai ser bênção, tremendo. É próximo da estação de trem, Suzano, né? Quem vem de trem vai descer na estação Suzano, pode pegar o Uber, é pertinho. Eu falei coisas de 8 minutos, mas depois eu fui pesquisar, por volta de 20 minutos da estação até lá. Eu creio que com todo o percurso, entre 15 e 20 minutos, amém? Vai ser bênção, vai ser ministrado cura e libertação de alto nível. Vamos fazer, sim, um mapeamento individual com aqueles que estarão ali, marcar para a gente fazer individual, né, também, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vai precisar dessa ministração individual, então precisa vai fazer com ser tudo ou só aqueles que querem? Antes. Não, os que querem. Só alguns que querem, em alguns casos específicos. Mas a ministração são 2 dias, manhã e tarde comigo, né, ministrando cura e libertação. Sábado. E à noite com o apóstolo Léo Barbirato, também cura e libertação. Também no outro dia, ativação com anjos. E a cura e a libertação com o apóstolo Léo vai ser destronando Jezabel. Limpando o DNA. Restituição. Vamos orar. Domingo vai ser o dia todo? O dia até 5 horas da tarde. Então vai ser sábado, a pessoa vai chegar na sexta ou só no sábado? No sábado, a partir das 9 horas da manhã, até o domingo, 5 horas da tarde, nós finalizamos as atividades lá. Quer falar o valor? R$300, amém. Só lembrando que R$300 é porque você vai estar hospedado na chácara e vai ter direito às café, almoço, janta, as alimentações. Isso. Então vale a pena porque você vai estar num ambiente
profético. Aleluia, verdade. Vai ser forte? Vai ser forte, vai ser tremendo. O Senhor já mandou os levitas, o Senhor já mandou os ministrantes, o Senhor está ministrando a palavra que todo dia a gente começa a falar, ai, Jesus, não é isso não. Eu sei que não é isso, eu sei que é da minha vontade. Agora o Senhor vem e começa a ministrar tudo. Ele vai orquestrando, né? O pastor Léo, conversei com o apóstolo Léo, ele disse que vai chegar na sexta, na parece. Sexta, isso. E aí eu já combinei com ele gravar o podcast. Eu já falei assim, ó, chega na sexta, eu te pego lá, levo lá no programa. Ele falou, você me leva no estúdio, traga de volta, e aí estamos meio agendados. Vai ser bênção. Ele é muito usado em várias áreas, mas ministra com anjos, ensina. Com anjos. É algo tremendo. Destronando Jezabel, destronando também o espírito de Grécia, espírito de Roma, ou seja, a limpeza genética vai ser completa. Vai ser de muito... Lilith, então assim... É tremendo, é tremendo. Ativação, porque você conhece as ativações que são feitas com anjos. É ativação de armaduras, ativação de espada, um novo nível, nova patente. E é isso, o Ministério de Avivamento é o quê? É cura e libertação, é ativação, é tudo envolvido, tudo junto e misturado pro reino de Deus. Então, para a pessoa entrar em contato pelo Instagram, fala o seu Instagram para o pessoal, quem tiver interesse, procura a apóstola no Instagram. O Instagram é Valdirene Ricarte, Valdirene Ricarte.ap. E o YouTube é Valricarte 648, eu não lembro bem do YouTube, mas é mais ou menos isso. E lá no Instagram também tem o link da bio para que você entre no grupo, que no grupo a gente coloca mais informações. O grupo Vamos Orar é um grupo de avivamento, é um grupo de cura, de libertação. Ele é específico, é o grupo da comunhão, e ali nós somos distribuídos para quê? Para quem vai ser ministrado no Odre Novo, que é a cura e libertação, participar das imersões, a sala profética, que ainda não está ativa, mas nós vamos ativar agora por esses dias, em nome de Jesus. E temos ministrações, porque o ministério online, ele acontece no grupo Vamos Orar. Ministrações de cultos na terça e na sexta. Terça profética e a sexta-feira é ministrado também ativações, e nós ministramos o que? O Shabat, que é uma bênção, o dia do descanso. Amém. Forte. É forte. É forte, é forte. Graças a Deus, apóstolo, Deus está levantando vocês. Vocês também têm uma igreja muito lá em Suzano. Ao podcast, viu? Muito grata ao podcast. O Senhor tem ministrado a muitas pessoas através do podcast e tem vindo através dele nos procurar. E eu sou muito grata ao que o Senhor tem feito através da sua vida, através desse canal. Gente, curtem, compartilhem, acompanhem, porque o que é de Deus precisa ser o que é compartilhado. A gente não vai reter só para nós, né? Então a gente precisa ser semeador. Isso é uma forma de semear também. Exatamente. Nós falamos de oferta, de semear. Você, quando compartilha, você está semeando, pessoas estão sendo tocadas, abençoadas. Então, compartilhe lá no grupo do Facebook, nos grupos que tem lá em Facebook, grupo do WhatsApp, direct do Instagram. Compartilhem, porque nós estamos mais de 25 mil pessoas, mas o YouTube não avisa, não notifica 25 mil pessoas. Ele não notifica nem 2 mil. Eu acho que ele notifica 200, para você ter uma ideia. Se ele avisasse 25 mil pessoas, era uma bênção, mas ele não avisa. Verdade. Ele avisa menos. Então, você compartilhando ajuda isso. Então, apóstolo, eu vou pedir para fazer a segunda oração para tirar a pessoa do cativeiro financeiro. Amém. Porque muita gente, não sei se o pessoal, qual os problemas que a pessoa vem procurando, mas tem pessoas que procuram nessa área financeira? Sim, muitas. O cativeiro financeiro nós somos inseridos às vezes sem perceber, né? Como a gente estava falando aqui, daquilo que a gente semeia. E também tem a ver com a questão familiar. O altar que está inserido à família, né? Então não adianta, eu posso sim, eu tenho autonomia e a independência, entre aspas, né? A responsabilidade sobre aquilo que eu faço, mas eu preciso sair porque o financeiro também ele vem do meio cultural, ele vem do meio familiar e ele vem do meio geográfico.
Então, é fácil nós identificarmos o cativeiro financeiro quando a gente começa a olhar para o lugar geograficamente, e aí para um outro nível a gente começa a olhar para a rua, a gente começa a olhar para a família, começa a olhar para aquilo que se tornou cultura dentro da família. E às vezes dentro da nossa casa nós temos coisas que são quebradas, coisas que estão fora do lugar, coisas que estão faltando. Eu ia perguntar isso, eu tinha esquecido. Mas na hora da oração, ora para o cativeiro financeiro e os cativeiros que aí eu posso sentir. Gente que sabe de um objeto foi roubado e compra. Isso daí, quando ele leva, isso prejudica a área financeira? Com toda certeza. Esses dias, para você ver, só no exemplo que o senhor está dando, esses dias nós estávamos no grupo e eu coloquei alguns materiais ali, né? Eu sempre estou colocando algumas coisas. E nesses últimos dias eu postei um livro em PDF. E aquilo me constrangeu de um jeito que eu falei, meu Deus, será que eu estou defraudando? Meu Deus. E aí eu recebi uma mensagem no meu privado perguntando, você pediu autorização para você colocar esses livros? Eu falei, mas isso é tão comum, porque tem nos grupos abertos, eles mesmos divulgam e tal. E aí depois eu fiquei com aquilo, eu falei, eu retirei, pedi perdão no grupo e falei, olha, porque é uma forma de defraudar, sim. Né? Pedi perdão no grupo e falei assim, olha, também nós não colocamos e também não queremos que coloque, a não ser algo que seja menor, não um livro em PDF, porque a pessoa, ela gastou gordura, que é tempo, entendeu? Então, assim, da mesma forma que a gente sentiu, quando você compra também um objeto que ele foi proveniente de roubo, que foi defraudando uma pessoa, alguém ficou sem para você adquirir aquilo. E não foi de uma forma legal, foi de uma forma ilegal. Aquilo que está ali sobre o roubo, a ação do roubo, a defraudação que aquela pessoa, que o ladrão cometeu, você também está cometendo. E qual é o fruto? É a perda. É a perda. É a perda. Espírito de roubo. Sim, é a perda. Então, apóstolo, fica à vontade. Deixa Amém. Deus te usar. Amém. Eita, glória, Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, ainda na tua presença, Senhor, porque nós estamos aqui falando do teu reino, ministrando, Senhor, o teu reino, Senhor, dentro de nós. Pai querido, eu te peço que a luz do Espírito Santo, Pai querido, esteja sobre cada um, Senhor Deus, que esteja agora ouvindo, roubado e louvor, ouvindo, Senhor, esta ministração, ouvindo esse podcast. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, esquadrinha e sonda o coração, traga o entendimento, Pai querido, e mostra aquilo que está em oculto até dentro das casas, Pai querido, vai retirando, Senhor, aquilo que está fora do lugar, no nosso interior, enviando vossor, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, dá, Senhor, a visão para que as pessoas olhem para as suas casas. Senhor, é aquilo que está em oculto, aquilo que dentro do lar, Senhor, em nome de Jesus, é um ponto de contato, recovela a súria, Senhor, para trazer bancarrota financeira, é um ponto de contato porque é algo que foi consagrado, é um ponto de contato que é algo que foi proveniente de roubo, é algo, Senhor, que está encoberto, é algo, Senhor Deus, onde houve defraudação, eu te peço que a luz, Senhor Deus, chuviandoria, a luz do Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo e mostre, que abra os olhos espirituais, e tem pessoas que quando ouvirem essa oração vai dizer, eu sou cristã, o meu marido não é, ou a minha esposa não é cristã, e pratica tal coisa, e eu sei que não agrada a Deus, mas a palavra me diz que a esposa santifica o marido, a oração da esposa santifica o marido, e o marido, a oração do marido santifica a esposa, e pede ao Espírito Santo que convença, que haja um equilíbrio, que haja um alinhamento, dentro da tua casa, negócios,
negócios sejam entregues diante do altar, diribandória, sória, querabandurca, voia, sória, que o teu negócio, que a tua empresa, turabandecossor, esteja diante do altar do Senhor, opiandalabiadorovelor, xetiribalassor, e que o anjo esteja, rucanaia, que o anjo esteja à porta, ricaia, sor, atraindo para dentro da tua empresa, recove-a de perto e de longe, em nome de Jesus, e entrega a tua empresa ao Senhor, lebanduria sória, em nome de Jesus, o teu trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor levante os empresários, levante os empresários, Senhor, em nome de Jesus, que estão, Senhor Deus, com seus projetos falidos, suboteródia, em nome de Jesus, aquele, Senhor, comércio, Pai querido, que está falido, que está desanimado, que trouxe o mal, que trouxe o desânimo, Senhor, aos filhos, às filhas, se vorretu, eu peço, Senhor, envia os teus anjos, aquele que tem ofertado, aquele que tem entregue no teu altar, tem feito prova, Senhor Deus, contigo. Pai, Pai querido, que o Senhor possa mostrar, Senhor Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Pai, que haja, Senhor, em nome de Jesus, vida nova, Senhor, para aqueles que são justos diante de Ti, aqueles que obedecem, aqueles que honram, em nome de Jesus. Pai querido, dá o ânimo, que haja, Senhor, testemunho, eu declaro, que tu tem buscado e muitas vezes e falado, Senhor, eu sou obediente, Senhor, eu faço e nada acontece, em nome de Jesus, anjo, tira toda dor e todo choro aí neste negócio, porque muitas vezes tu tá em cima da mesa, chorando com medo, retira hoje todo medo, e traga hoje a alegria, crendo que o Espírito Santo está contigo e que o anjo está guardando este lugar. E se você crê nessa palavra, creia que o Senhor está enviando em nome de Jesus, de perto, de perto e de longe, para te abençoar, para fazer prosperar aí no teu negócio. Ele vai trazer o novo. Eu creio em nome de Jesus, que haja prosperidade na tua casa, que haja prosperidade no teu trabalho, que haja prosperidade aonde o Senhor te levar. Governe, pise com autoridade e governe em nome de Jesus, e que as tuas mãos sejam abençoadas para prosperar, em nome de Jesus, que as tuas mãos sejam abençoadas para multiplicar, em nome de Jesus, Eu vou falar algo que o Senhor está me lembrando aqui, Ontem eu pedi ao Senhor, Pai, dá o anjo da criatividade. Eu ouvi em algum lugar que este anjo da criatividade, ele está aí, porque tem profetas que desenham, e eu precisava fazer, né, junto com o pastor ali, a logo das coisas da conferência, e nada estava entrando. E eu estou pedindo, eu lembrei agora, e você que está em casa e crê que os anjos, eles trazem sim criatividades, eles podem sim ministrar, se você crê, que o anjo da criatividade, ele esteja aí com você, em nome de Jesus, trazendo criatividade no teu negócio, para que seja expandido, para que haja um novo, que você comece a perceber, em nome de Jesus, que ele está fazendo algo novo, que a sua criatividade seja aflorada e que o novo chegue aí aonde você está pedindo, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. Recebe aí, escreve aí, eu recebo. Aleluia. E Deus me deu uma palavra, na hora que o apóstolo estava orando, e ela falando de falência, Deus me mostrou um empresário que está falido agora, mas assinando um grande contrato. Aleluia.
que ele quer dizer, a falência acabou. Aleluia. Você está falido hoje, você vai assinar um contrato acabando com essa falência. Recebe aí. Eita, glória a Deus. E nós ligamos na terra e no céu que esse decreto de falência, hoje ele foi rasgado em nome de Jesus. E nós ligamos na terra e no céu, em nome de Jesus, um novo na tua vida, eu creio. Eita, aleluia. Deus é poderoso. Tem testemunhos e mais testemunhos chegando de pessoas sendo abençoadas em todas as áreas. Graças a Deus, aqui no Podercast. Glória a Deus. Batismo com o Espírito Santo, curas físicas, renovo, ativação e até na área financeira, Sim. porque Deus toca as pessoas. Sim, eu vi os comentários de algumas pessoas esses dias sendo ativadas, recebendo pó de ouro, pó de prata. Eu falei, eita glória! Outras pessoas que há muitos anos elas nunca falaram em línguas e foram batizadas, recebendo ali cura e ao mesmo tempo falando em línguas, batismo em línguas, meu Deus. Poderoso. Né? Poderoso. Graças a Deus. Aleluia. Então, você tem que não ficar com essa bênção sozinho. Compartilhe a bênção. Vamos falar de novo, compartilha. E eu vou repetir de novo, porque às vezes a pessoa não assistiu o primeiro, assista o primeiro também, que foi muito forte. Podcast número 67. Foi uma bênção com a apóstola. E até hoje ainda pessoas estão assistindo e sendo impactados. Apóstolo, diante de tudo que nós falamos, ministra aí uma palavra final para o pessoal que você sentiu, a área que você... Aleluia. Algo que Deus está te dando nesses últimos dias. Amém. Você que crê, eu vejo que muitas pessoas, elas assistem sempre o podcast depois, né? A gente sabe que, como o senhor falou, as ministrações que ficam no YouTube, elas perduram por muito tempo. Elas ficam por muito tempo ali. E como nós estávamos falando de semeadura, né? Você que escuta algo que vem do Senhor, que transformou a tua vida, e você sabe que essa semente que transformou a tua vida pode também transformar outras pessoas, então seja semeador. O Senhor tem falado comigo também para que eu seja semeadora. E Ele fala que... Mas semeador de quê? Semeador do reino de Deus. Em dinheiro? Não, em tudo. Do que o Senhor falar, do que o Senhor seja um semeador do reino de Deus. Sabe? Então, aquilo que te edifica, aquilo que te restaura, aquilo que é cura para você, a palavra do Senhor. E o lugar onde você encontrou essa cura. Eu creio que aqui no canal você encontrou cura, libertação, você é ministrado. É um canal que é próspero, porque tem muitos testemunhos ali. Então, seja semeador deste canal. Seja semeador e seja grato àquilo que o Senhor trouxe para você. Seja grato àquilo que Ele já entregou para você. Mas, apóstola, eu não vi. Eu não sei do que você está falando. Peça ao Senhor para que você veja. Peça ao Senhor para que Ele ministre no teu coração a visão, para que você comece a ver os frutos daquilo que está acontecendo, porque o Senhor já entregou. Mesmo que você olhe para as tuas mãos, seja uma semente pequenininha, essa semente aqui, o Senhor está entregando uma semente. E às vezes nós fazemos ato profético lá na igreja com quem não tem a semente. Nós pegamos o envelopinho, não, eu não tenho, mas você vai ofertar. O envelope mesmo vazio, nós entregamos ele diante do altar. Então faça, você que crê que o Senhor ele é suficiente, Ele já entregou, mas você ainda não viu, vá diante do altar do Senhor nesta tarde. Pode ser uma oferta em valor em dinheiro, pode ser uma oferta emocional, pode ser aquilo que te custa, pode ser uma renúncia de algo precioso para você. Se você quer mudar esse cativeiro, faça sim uma oferta. E eu sou bem clara, não estamos falando somente de valores específicos de dinheiro. O que você tem para ofertar para o Senhor? É uma semente? Ou você acha que você não tem? Faça uma oração específica nesta tarde. Para você que quer viver multiplicação. Mesmo que nós falamos sempre das ofertas de pombinhas, ofertas de cordeiro e a oferta de boi. Mas e você, qual é a oferta que você tem? São valores financeiros, emocionais, espirituais, físicos, renúncias. Quer renunciar à comodidade, conforto? Não é errado ter, mas é algo que você precisa renunciar, porque muitas vezes a semente que nós temos, ela já está conosco e nós não vimos.
Pede, em nome de Jesus, para que mostre para você qual é esta semente que você precisa entregar ao Senhor. Qual é a semente que precisa chegar até o altar, Opiaia, e ser consumida, para que chegue ao altar do Senhor, que seja consumida e que seja como oferta viva diante, Rábia Sória, do Senhor. Então, seja um semeador do reino de Deus, porque nós colhemos aquilo que plantamos. E olha para as tuas mãos se tem semente, se não tem semente, olha para o teu coração. Birikovia Sória, em nome de Jesus, que haja a multiplicação, direi a Sor, em nome de Jesus, diante desta semente que você está entregando. Rotevuia Sevornai, em nome de Jesus, porque antes de você entregar no altar do Senhor, Ele já viu o teu coração e já te abençoou, porque o teu coração é um coração disponível. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Lembrei de uma ilustração que um rapaz chegou no céu, um homem, e tinha uma loja de Deus. E aí o anjo falou para ele: tudo que você precisa lá na terra está ali naquela loja. Entra lá. E tudo que você precisa, entra lá que você pode pegar. Tudo que você precisa é seu. E está lá na loja. Aí quando ele entra na loja, ele vê vários vasos de semente. Semente. E aí ele falou: anjo, eu não estou entendendo. Você disse tudo que eu preciso. Eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de roupa, mas aqui na loja só tem semente. E ele falou assim: no reino de Deus, no céu, tudo começa com a semente. É verdade. E aí ele começou a olhar para os frascos. Ele viu que os frascos da semente estava escrito roupa, casa, carro, mas tudo era uma semente. O reino de Deus é uma semente. É verdade. A palavra é uma semente. A oração é uma semente. O seu dinheiro é uma semente. Aleluia. E tudo começa com uma semente. Exatamente. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Apóstola, quero Aleluia. agradecer mais uma vez, né? Eu que agradeço. Você deu tempo. O casal abençoado, casal do avivamento que está aqui. Glória. Eita, glória. Obrigado. Que Deus abençoe mais e Amém, mais o seu amém. ministério. É sempre uma honra estar aqui. Falar do reino de Deus é uma honra. Nós não somos merecedores, mas Ele nos escolheu. Amém. Aleluia. E sempre falar do reino de Deus, sempre falar do amor do Pai, das misericórdias dele, nos enche de Glória alegria. a Deus. Amém. É uma honra estar aqui nesse Podercast. Poder quer. Poder. Aleluia. Até o próximo programa. Até o próximo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Jesus abençoe. Aleluia. Aleluia.